colocados aqui, não são números mentirosos, vocês podem consultar. Construímos postos de saúde para tentar melhorar a rede básica no físico. Tentamos melhorar a situação fazendo a reforma administrativa, trazendo novos médicos concursados. Tivemos que fazer algumas reformas necessárias no governo, a reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma no plano, cargo, carreira e salários dos professores do magistério. Tivemos que fazer um trabalho todo de formatação, porque quando pegamos o governo, nós não tínhamos nenhum cadastro mobiliário, nem imobiliário da cidade. E a gente, infelizmente, com essa dificuldade, tivemos que opinar e fazer uma transição muito brusca, violenta, para implantar o nosso projeto. E foi que aí, nesse avançar, nós conseguimos criar algumas situações que foram positivas. Uma delas é que a gente acredita que, como foi falado pelo nosso antecessor aqui, a saúde de Jandira não é a ideal, ela é a possível. Porque nós não podemos comparar Jandira com Barueri, que tem um orçamento de 513 milhões de reais, e nós temos um orçamento de 60, porque queria citar aqui, que no ano de 2000, o orçamento de Jandira era 29 milhões e 800 mil. No ano 2001, com a ajuda do nosso setor, que organizou o cadastro imobiliário e imobiliário da cidade, no ano 2001 a cidade arrecadou 33 milhões e 858 mil. No ano 2002, arrecadou 39 milhões e 756 mil. No ano de 2003, arrecadou 58 milhões e 668 mil. E no ano 2004, o orçamento previsto para até o final da gestão é 62.530 milhões de reais. Então, a cidade ela veio numa crescente. Mas não veio só numa crescente, por exemplo, na questão administração pública. Ela veio numa crescente na melhoria de qualidade de vida da população que presta serviço para as indústrias de Jandira. Posso dar um dado importante, que nós demos uma lei de anistia em 2003 e conseguimos parcelar mais de 1,5 milhão de pessoas que voltaram a pagar, contribuir com o município tributos que estavam em atraso, no IPVA, no ISSQN, nas taxas. Conseguimos fazer a atualização de todos os cadastros mobiliários e imobiliários da cidade, conseguimos fazer os cadastros das áreas do IPTU requalificando e remanejando e também fazendo a medição das áreas, que não tinham esses dados. Revisão de lançamentos de IPTU e a receita do município cresceu porque nós fizemos esses alinhamentos. Não foi uma grande mágica. Só que nós, quando assumimos a prefeitura, assumimos junto com um problema, entre aspas, que foi bom. Uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que todos aqui conhecem. Os empresários conhecem, as pessoas que estão aqui conhecem, os jornalistas e também os políticos da cidade. É uma lei dura, que engessou os nossos braços e não nos deu a condição de fazer algumas ações que nos governos anteriores podiam fazer. Porque se nós der uma anistia hoje, nós temos que provar por que nós estamos dando anistia, porque é renúncia de receita. E se não tiver de onde tirar essa receita para dar essa anistia, o prefeito vai para a cadeia. A lei de responsabilidade fiscal ela é muito séria, ela é muito dura. E no tocante a essa questão, eu queria dizer aqui que nós tivemos alguns avanços importantes também, porque quando nós entramos no governo, 1/4 do orçamento do nosso município são de convênios estaduais e federais. O orçamento de Jandira é pequeno, é baixo. Prova disso que eu virei o prefeito captador de recursos. E posso provar aqui. Recursos que conseguimos liberar no ano 2001. 1.781.000 de recursos que foram buscados no ano 2001 de convênios federais e estaduais. 2002, 1.633.000. 2003, 1.347.000. 2004, 11.704.000. Isso totaliza-se que a relação de convênios liberados para o nosso governo, na esfera governamental de 4 anos de mandato, foi de R$ 16.467.134,35. Dinheiro que foi trazido de fora para investir na cidade em obras de infraestrutura, saneamento básico, segurança, habitação, meio ambiente e desenvolvimento econômico sustentável. Queria dizer que no gráfico de crescimento da cidade nessas áreas, eu posso dar alguns dados que talvez até contrapõem alguns dados colocados lá pelo companheiro Páscoa, mas que não são tão diferentes. Eles têm um certo fundamento mesmo, porque as visões são um pouco antagônicas da pesquisa feita. No ano de 2000, a prefeitura não tinha cadastro das empresas estabelecidas nesse município, portanto, somente criando históricos e a história de cada empresa a partir de 2001. O número de indústrias em atividade em 31/12/2001 era 143 em Jandira. O número de indústrias em atividade em 31/8 já é 189.
num crescimento de 46 indústrias. Portanto, houve um crescimento no nosso parque industrial de 46 novas indústrias, que ajudou a gerar aproximadamente 1.200 empregos para os funcionários da cidade nas indústrias. No período da década de 80 até 2000, nós perdemos e encerraram o papel industrial na cidade, e aqui não quero culpar ninguém, mas foi embora. Empresas de grandíssimo porte. Sami, Pirelli, Imepa, Farex, Funk, Oxford, Acanju, Hércules, BRM, Costa Previato, Engesa, Ralecan Confecções, HBS Tintas e Vernizes, Hidroquímica Polos, JMC, Indústria e Comércio de Jantec, as quais empregavam mais de 15 mil pessoas em nosso município. Então, é uma crescente do desemprego, da fugida, como o Páscoa falou, das empresas para o interior, porque era uma questão de falta de política industrial nacional. Não era só municipal, era nacional. Isso é uma herança que não foi o Brás que deixou, que não foi o Piteri, que não foi o Dorvalino, que não foi o Allan Kardec, nem tampouco o Oswaldo Sammartino. Foi a política de terra tombada do governo Fernando Henrique. Vocês sabem o que eu estou falando. Massacrou os empresários do Brasil. Massacrou a indústria nacional. Derrubou o nacionalismo que nós sonhávamos que esse Brasil devia ter. Queria dizer que no comércio em Jandira, a gente conseguiu basicamente, depois de cadastrar, quando nós entramos em 31 de 12 de 2000, aliás, no ano 2000, 31 de 12, tinha 719 comércios. Hoje em Jandira, no 31 do 8, nós temos 1.549 comércios. E cresceu em 830 comércios na cidade. Isso dá para se ver a olho vistos, a olho nu. E gerou, portanto, hoje na cidade, um crescimento de lojas, bares, pequenos comércios e empresas logísticas como Casas Bahia e outras. Prestadores de serviço. Quanto às prestações de serviço do município de Jandira, a gente não tinha controle, não sabia, e também não era fiscalizado. E aí começamos a fazer o trabalho. E começamos a regularizar. A partir de 2001, aliás, no ano 2000, nós tínhamos 1.651 prestadoras de serviço em Jandira. Sabe quantas tem hoje? 2.738 prestadores de serviço. Cresceu. A olho nu dá para se ver. O número de crescimento foi 1.087. Queria dizer que, fora isso, nós estamos com um projeto de desenvolvimento para trazer as empresas para os galpões que estão fechados na cidade. Estamos em negociação com a Raiton do Brasil, que é a antiga Sami, que ela pode se instalar aqui em Jandira até o final desse semestre de 2004, ou talvez até 2005, e gerar cerca de 800 empregos na cidade de Jandira diretos. Estamos em negociação aqui, eu não posso falar, mas vou adiantar, com uma empresa. Aliás, a Raiton, desculpa, fiz um cálculo errado, são 1.200 empregos que podem se instalar em Jandira. Da Raiton que virá, ajuntando todos os seus picotes de empresas de todos os locais e se plantar aqui em Jandira, no local da Sami. E também nós temos aí uma boa conversa feita com uma indústria japonesa, que é automobilística, que vai implantar aqui em Jandira o seu projeto e provavelmente nós conseguiremos para Jandira mais de 1.500 empregos dessa empresa. Estamos em negociação. Eu queria colocar também que a gente tem feito alguns cruzamentos de informações e buscando em algumas empresas a possibilidade de trazer empregos para a cidade. Dado esse, quero dar agora. Nós fizemos uma colaboração decisiva nesses esses 4 anos de governo, porque nós plantamos lá no comecinho de 2001 uma ideia que muita gente chacoteou riu da minha cara, gozou de mim, mas agora vai acontecer. Já está liberado o empreendimento do senhor Norberto Spitaletti, com a maior luta que nós fizemos, junto ao Grapuab, ao meio ambiente, a todas as instâncias necessárias, e vai gerar em torno de 5 mil empregos na construção civil para armador, pedreiro e outros setores da mão de obra civil, e depois instalado as 21 torres para habitabilidade no povo de Jandira. O shopping, as 48 lojas, o hipermercado grande e os 2 cinemas, nós teremos com certeza uma média de 7 mil empregos diários na cidade para aquecer a economia comercial do município. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que hoje recebi a ligação do Júnior da Independência, que me perguntou, prefeito, quando eu vou levar para o senhor assinar a liberação do Polo Industrial 2 para implantar as 86 indústrias com 5 a 6 mil metros quadrados, para poder a gente começar a aquecer o município de Jandira e gerar de 12 a 13 mil empregos. Mas tudo isso, eu não posso aqui dizer que o mérito é só meu. No meu governo, eu me empenhei, lutei e tenho feito das tripas do coração para essas coisas acontecer, porque nós estamos com o olho no futuro. Queria dizer ao empresariado de Jandira que estou numa luta frenética
e quero aqui de novo, como o Brás fez, reportar ao Fábio. O Fábio trouxe para Jandira o Senai, e nós vamos trazer o SESI, Fábio. É acordo feito com o Paulo Scaff, através do Fábio, através da gente, de trazer o SESI para Jandira, para dar alegria para as crianças de Jandira e qualidade de vida também. Não é isso, Fábio? E quem sabe seja o Fabinho o propulsor disso, né? Porque épocas vão se encaixando. Queria também aqui dizer a respeito de duas leis que nós implantamos, que é de suma importância. Agora, a Lei 1415, queria pedir para a Miriam distribuir aos empresários, e a Lei 1417. Quero dizer que a Lei 1415 e 1417 são as leis que versem sobre o seguinte assunto. Lei 1415. Nós já criamos, em 1º de dezembro de 2003, o Plano de Unificação Local dos Interesses das Atividades Econômicas ou Sociais, de forma que dispõe de outras providências. Então, é assim, ó, fica instituído o Plano de Unificação Local dos Interesses das Atividades Econômicas e Sociais. Artigo 2º. O Plano de Unificação Local dos Interesses das Atividades Econômicas e Sociais tem a finalidade de, através de benefícios fiscais, estimular a economia e as ações sociais na cidade de Jandira. Parágrafo único. Entende-se como interesse local a geração de emprego para moradores da cidade. Artigo 2º. Parágrafo 2º. A compra de mercadorias, bens e serviços no mercado local. Artigo 3º. A adesão ao programa Desnutrição Infanto-Juvenil Zero, posto na cidade de Jandira hoje. O respeito ao Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. O respeito às obrigações trabalhistas e o adimplemento tributário. Esse artigo, acho que é o artigo mais importante, não tem nenhuma lei do país. Artigo 3º. Nenhum tributo poderá ser criado, majorado, reduzido, remido, anistiado ou isento, sem que fique devidamente demonstrado o seu caráter de interesse e benefício econômico, social, local, nos termos do artigo 2º desta lei. Êxito quando for para restabelecer determinação legal não observada. Para os empresários de Jandira, sabe o que significa isso? Os empresários de Jandira podem aquecer a economia de Jandira, que vão ter incentivo fiscal. Podem empregar os nossos funcionários, que vão ter incentivo fiscal. Podem acertar as nossas leis trabalhistas, que vão ter incentivo fiscal. Podem ajudar o município de Jandira com a sua potência, a sua força, porque eu não posso burlar a lei de responsabilidade fiscal, mas essa lei muito feita com muita sabedoria, com muita sapiência, e quero agradecer que o Dr. Wagner colaborou demais com essa lei, na confecção dela, ajudou a criar outra lei, que foi a que cria o Programa de Erradicação da Desnutrição Infanto-Juvenil, sob a denominação Desnutrição Infanto-Juvenil Zero, e é um projeto que você já conhece, que está instalado no Ouro Verde, e que esse projeto, reconhecido nacionalmente, na sexta-feira vamos receber a presença do senador Aloysio Mercadante no meu gabinete. Quero até convidar os empresários que quiserem ir lá para receber o senador, que ele veio só para ver esse projeto em Jandira, porque nós estamos fazendo um punho de ferro e estamos fazendo aí uma documentação que vamos entregar ao presidente Lula para que ele faça em todas as escolas do Brasil o projeto de desnutrição infanto-juvenil zero. Café da manhã, almoço, jantar, para todas as crianças de 0 a 14 anos de idade e para os seus irmãozinhos que estão em casa. Há 3 meses do projeto implantado, já temos uma solução dada, cartografada, registrada pelos nossos professores e acompanhadores das crianças na escola. A estatura melhorou, engordou as crianças e o nível de QI aumentou. Um dado possível de ter sido feito através da nossa qualidade lá na escola da Vila Ouro Verde. E aqui quero resumir dizendo que a nossa merenda nunca foi e nunca será, como todos os lugares que nós sabemos, a melhor do mundo. Gosto não se discute. Quem gosta de peixe, às vezes não gosta de ovo. Quem não gosta de ovo, às vezes não gosta de carne. Gosto, moda, time de futebol e até a opção sexual, ninguém discute. Então, eu queria dizer aqui que nós vamos implantar o Desnutrição Infanto-Juvenil Zero, depois de reeleito em todas as escolas de Jandira, para fazer o fim da fome e da miséria e da desnutrição em Jandira, e nenhum pai, nenhuma mãe ficará mais sem comer para deixar o filho ter que se alimentar no dia seguinte. E aqui tem uma vinculação desse programa mencionado, no item do artigo 2, que todo o cidadão empresário que quiser contribuir com esse projeto pode ser reduzido com incentivo fiscal nos seus impostos, tantos ISS, SQM e outros. Por fim, eu quero encerrar minha fala, eu sei que já estou no final. Queria encerrar dizendo a todos os companheiros aqui, saudar o Brás, saudar o Pite, mesmo que o Augusto não esteja aqui, saudar ele também, mas queria dizer que no ano 2000 eu lancei esse plano de governo. De tudo que está aqui, que eu prometi, quem quiser ver, educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico, participação popular, habitação, regulamentação fundiária, cultura e esporte, cidadania e ação social, meio ambiente e funcionário público,
de tudo que está aqui, eu posso dizer para vocês que cumprimos e fizemos muito mais. Cursinho popular, desnutrição zero, a carteirinha para estudantes da minha entrada na escola. E, por fim, como estou pedindo para encerrar, que agora está a hora oficial de encerrar, nós conseguimos implantar o início do projeto Jandira no Rumo Certo. Meu muito obrigado. Obrigado a todos que cederam esse espaço para mim. Deus abençoe vocês. E leiam a minha suta sagrada aí, porque a energia é positiva, viu? Muito obrigado pela sua participação. Nós gostaríamos de, na sequência, aqui foi feito um pedido aqui pela direção do Senai, quanto à manifestação e militância, porque está em aula e eles gentilmente cederam o espaço para nós. Até por isso que nós fizemos os convites controlados, para tentarmos não atrapalhar o processo de educação aqui. Então, eu gostaria de pedir a colaboração nesse sentido. Na sequência, eu passo a palavra para o senhor Carlos Piteres, para a sua fala de 20 minutos. Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar a CIJA, primeiramente pelos seus 25 anos, que completará em outubro. Parabenizar a iniciativa, em nome de seu presidente, o Fábio Starassi, o Fabinho, nosso amigo Fabinho. Cumprimentar a todos os membros da mesa, aos membros da CIJA, os senhores empresários, industriais. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, de cumprimentar os militantes do Partido Verde, que muito me orgulham e me acompanham, em nome do professor Paulo Baruffi. Gostaria de cumprimentar os meus adversários, ex-prefeito Brás Pasqualim, atual prefeito Paulo Henrique Barjude. Gostaria de lamentar a ausência do candidato do PSB, Dr. Augusto. Entendo que essa manifestação é uma manifestação extremamente democrática e feita, realizada por um órgão de extrema competência e de uma reputação ilibada. Então, tenho honra e orgulho de estar participando aqui nesse momento. Mas, enfim, senhores, senhoras, nós estamos e atravessamos uma época onde os empresários e o meio político devem se unir. Não uma união falsa, onde a chamada parceria entre políticos e empresários não passe de pedir coisas, de solicitar coisas, sem um retorno plausível e transparente. A mentalidade política tem de mudar. Não porque a ciência política mudou, mas sim porque mudou a economia, mudou o comércio, mudou a nação, mudou o mundo, e nós precisamos entender que a mentalidade política tem de mudar, principalmente no problema e na compreensão das necessidades das empresas, entender o que é empreendedor, entender sobre o que é uma economia globalizada, ou então não haverá futuro. Ou muda a cultura política atual, ou seremos obrigados a ver o nosso povo cultuar e consumir produtos dos interesses dos grandes países. Veremos as nossas empresas, os nossos comércios e indústrias serem engolidos pelos interesses do grande mercado internacional. Estamos falando de globalização. E é com muita satisfação e orgulho que hoje venho à presença dos grandes empreendedores da cidade de Jandira para me apresentar como candidato a prefeito. É uma oportunidade de mostrar uma nova geração de pensamentos e atitudes administrativas
em nossa política. E para apresentar as minhas propostas, temos de recordar alguns detalhes da nossa política local desde a sua emancipação. E que fique claro e evidente que não temos por uso e costume criticar ofensivamente nenhum dos nossos adversários e nenhuma das outras candidaturas e nenhum dos prefeitos que aqui passaram. Aliás, essa é uma conduta partidária e pessoal. Obrigado. Temos que lembrar que desde 1964, os prefeitos que nos dirigiram, tinham como objetivo principal, e assim foi ao longo do tempo, a ocupação imobiliária e habitacional. Os prefeitos se preocupavam e trabalhavam por interesses imobiliários. E disso, então, podemos analisar que absolutamente nenhum deles estavam aptos a imaginar e a prever e planejar o desenvolvimento da cidade a médio, a longo prazo e pensar no futuro. O resultado triste é que hoje as nossas ruas mal têm calçadas para os transeuntes, não atendem às condições mínimas de segurança. E essa preocupação habitacional, que era uma outra preocupação, e que ocorreu ao longo do tempo, acabou por demonstrar o interesse em aumentar o número de habitantes da nossa cidade. É evidente que o número de habitantes é o responsável pelo marco dos subsídios, pelo envio das verbas sociais enviadas pelo governo estadual e federal. Quanto mais gente, mais verbas para atendimentos. Ou seja, a densidade demográfica foi desprezada ao longo do tempo, os impactos disso. Enquanto isso, nós percebemos que o Brasil atravessou a ditadura, esse período em que a sociedade brasileira mudou radicalmente, o mundo se globalizou, e tudo isso passou totalmente despercebido pelos governantes. Como resultado de tudo isso, temos uma cidade onde as riquezas naturais se esvaíram, como as nascentes, os rios, os riachos, as várzeas foram dizimadas, e temos, evidentemente, em troca disso, áreas de extrema miserabilidade e um alto índice de homicídios de jovens. Aliado a tudo isso, os empresários tiveram que conviver e assumir custos sociais que eram, pelas leis, de responsabilidade do poder público, dos prefeitos e governadores. Ao longo do tempo, os empresários assumiram planos de saúde para os seus funcionários, despesa para o transporte, assumiram custos operacionais devido às faltas de funcionários e funcionárias por problemas de saúde. Os nossos empresários, enfim, passaram a ser o curativo da incompetência da política pós-ditadura militar. Mas se de um lado as empresas prontamente se alinhavam para ajudar e resolver, por outro lado, a falta de cultura e educação dos políticos os impediam de compreender que o investimento é uma atitude corajosa, que somente por ela era possível equilibrar a necessidade de se formar empresas brasileiras fortes e com empregos estáveis. Insensíveis e ignaros, os políticos passaram a entender que, para zerar os déficits públicos, o investimento teria de ser taxado, e os impostos passaram a ser uma arma para encobrir, infelizmente, a incompetência administrativa. É quase impossível calcular os aumentos de taxas e impostos do fim da ditadura até o ano de 2004. Nós só temos uma certeza: todos os anos os impostos e taxas aumentaram, mas não houve nenhuma compensação, tanto para a sociedade empresarial, como para a população mais carente da nossa cidade. Os impostos aumentaram,
mas a carga de responsabilidade dos políticos diminuíram. Por ignorância, por desconhecimento educacional ou por simples corrupção, isso, infelizmente, não nos importa mais discutir. O que importa agora é que os empresários e a população comecem a perceber a diferença entre o político amigo ou o partido solidário. Importa que percebam que os candidatos tenham ou não o conhecimento necessário para entender, pelo menos, que tanto a cidade de Jandira como a nação brasileira não pode continuar a tratar o empreendedor como uma caixa mágica, onde podem buscar dinheiro, bastando simplesmente uma lei que aumente os impostos ou taxas. Eu posso dizer que sou de uma nova geração, de uma geração diferente. E posso até ser acusado de sonhador, embora tudo o que foi aqui falado e que será tenha sido motivos de grandes reflexões e pesquisas, além de estudos aprofundados sobre cada questão. E se for julgado um sonhador, eu quero dizer a todos vocês, e me dirijo aos empreendedores da cidade de Jandira, que sem o sonho, sem sonhar, nós não chegaríamos e não teríamos hoje aqui em Jandira uma classe de empreendedores e que ousaram investir, criar empregos e correr ao longo do tempo contra todas essas dificuldades. Todos os atos do nosso governo estarão sempre interligados. Hoje sabemos que atitudes isoladas não resolvem os grandes problemas. E o nosso primeiro ato administrativo será o de atender e colocar a prefeitura no mesmo patamar de dificuldade das empresas da cidade de Jandira. Compartilharemos os mesmos problemas. Nós congelaremos o imposto, congelaremos o orçamento municipal, perdão. Com o congelamento do orçamento municipal, nós podemos garantir que não haverá aumento de impostos ou taxas. Podemos garantir que nenhum funcionário municipal será demitido em função de falta de dinheiro. E o prefeito terá que aumentar a base de arrecadação para diminuir a carga dos que hoje pagam demais. Chamamos de base de arrecadação porque mais de 55% da nossa população e dos nossos moradores não conseguem pagar os seus impostos. Pela exorbitância dos preços, devido à situação econômica que todos nós conhecemos, ou simplesmente por descrédito no poder público. Enfim, sabemos que o congelamento é a garantia de que o prefeito e sua administração terão de ser eficientes e técnicos para poderem desenvolver a cidade. É a estabilidade dos custos públicos das empresas. É a garantia que o prefeito não irá aumentar impostos e taxas para esconder ineficiência administrativa e passar para as empresas a sua própria inépcia. E é a garantia, enfim, de que o prefeito terá de ser eficiente administrativamente, como os nossos empreendedores têm de ser. Em nosso segundo ato administrativo, nós dividiremos a cidade em áreas sociais. Quando eu digo áreas sociais, não são subprefeituras nem regionais. Quando eu digo áreas sociais, eu digo que nós vamos poder oferecer aos moradores a verdadeira participação do orçamento do próprio bairro. Pois com a divisão, os moradores poderão saber quanto sua área arrecada de impostos e taxas. E poderão saber, inclusive, que se os seus vizinhos voltarem a pagar os seus impostos e assim o fizerem, o que for recolhido a maior será então entregue para aqueles moradores de forma participativa decidir como e quando serão empregados esses recursos, uma vez que o nosso orçamento, e lembrem-se, estará congelado. Recuperaremos, então, a autoestima dos moradores das áreas ocupadas,
pois saberão que todos participarão como cidadão de seu bairro e de sua casa, evidentemente que serão valorizadas. A vantagem de terem